A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, meus irmãos. Nós estamos de volta para mais uma parábola do Senhor Jesus. E essa semana vamos falar da parábola do viticultor e do herdeiro, também chamada parábola dos rendeiros criminosos ou dos lavradores maus. Tá? E essa parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 46. E ela diz assim: Jesus continuou: escutem outra parábola. Um proprietário plantou uma vinha, pôs-lhe uma vedação em volta, fez um lagar e construiu uma casa de guarda. Depois arrendou a vinha a uns camponeses e partiu para outra terra. Quando chegou o tempo das vindimas, o dono da vinha mandou os criados ir ter com os camponeses para receber a parte do fruto que lhe pertencia. Eles agarraram os criados, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. O dono da vinha mandou então um número maior de criados, mas os camponeses trataram-nos como os primeiros. Finalmente mandou-lhes o seu próprio filho, pensando para consigo: com certeza que vão respeitar o meu filho. Mas os camponeses, quando viram o filho, disseram uns para os outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança dele fica para nós. Então agarraram-no, atiraram-no para fora da vinha e mataram-no. Em face disto, que há de fazer o dono da vinha àqueles camponeses quando voltar? Eles responderam: matará esses malvados e entregará a vinha a outros camponeses que lhe deem a sua parte da colheita no tempo devido. Jesus disse-lhes: já leram com certeza aquele trecho da Escritura que diz: a pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra principal. Esta é a obra do Senhor. É uma maravilha que podemos ver. Por isso vos declaro que o reino de Deus vos vai ser tirado, para ser dado a um povo que produza os devidos frutos. Quanto àquela pedra, quem cair sobre ela ficará feito em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ao ouvirem essas parábolas, os chefes dos sacerdotes e os fariseus perceberam que Jesus se referia a eles. Por isso procuravam maneira de o prender, mas tinham medo da multidão, que considerava Jesus como um profeta. Bem, meus irmãos, essa parábola é uma continuação da parábola anterior, que é a parábola dos dois filhos. Nós falamos sobre ela na semana passada, você pode conferir aqui neste canal. E é também a segunda parte da resposta de Jesus aos fariseus e aos escribas, a resposta à pergunta que fizeram a Jesus. A pergunta foi: com que autoridade faze estas coisas? Portanto, essa parábola é uma resposta, ou a segunda parte da resposta de Jesus para os fariseus. É importante lembrar que Jesus proferiu essas parábolas após a sua entrada triunfal em Jerusalém. Portanto, ele estava já perto do fim de seu ministério aqui na terra. Portanto, bem próximo de sua hora da morte na cruz. Bem, tendo na parábola anterior, como em várias outras situações, Jesus já havia denunciado os fariseus e doutores da lei como impostores. Jesus os acusa de serem hipócritas e mentirosos. Agora, nesta parábola, a parábola do viticultor e do herdeiro, Jesus desmoraliza ainda mais os fariseus e doutores da lei, comparando-os a criminosos, assassinos e proferindo duras sentenças sobre eles. Isso fez com que eles ficassem ainda mais furiosos com Jesus e eles procuravam insistentemente prendê-lo. Veja bem, os versículos 45 e 46 dizem assim: ao ouvirem estas parábolas, os chefes dos sacerdotes e os fariseus perceberam que Jesus se referia a eles, por isso procuravam maneiras de o prender, mas tinham medo da multidão que considerava Jesus como um profeta. Portanto, nesta parábola, Jesus revela quem o enviou, quem ele é e faz uma referência à sua morte pelos seus inimigos. Nós vamos falar, portanto, dos personagens desta parábola, tá? O primeiro personagem é o proprietário da vinha, o segundo, a própria vinha,
Depois nós temos os camponeses, que são os rendeiros, que são os lavradores maus. Depois nós temos os criados ou servos, né, do dono da vinha. E por último nós temos o filho, que é também o herdeiro, ok? O primeiro personagem, o proprietário da vinha. O proprietário da vinha, ele representa o próprio Deus. Deus que é o criador de tudo, que é o dono de tudo que existe. Eu quero ler para vocês o profeta Isaías, capítulo 5, o Cântico da Vinha, do capítulo 5, versículo de 1 a 7 do profeta Isaías, que diz assim: quero cantar para o meu melhor amigo o canto que ele dedicou à sua vinha. Sobre uma colina verdejante tinha o meu amigo uma vinha, remexeu a terra, limpou-a das pedras e depois plantou-a do melhor bacelo. No meio construiu uma torre de guarda e fez lá também um lagar de pedra. Esperava que ela lhe desse boas uvas, mas só deu uvas amargas. E agora, habitantes de Jerusalém e gente de Judá, digam lá, quem é que tem a culpa? Sou eu ou é a minha vinha? Poderia eu fazer mais pela minha vinha, depois de tudo que eu fiz? Por que é que então só deu uvas amargas, quando eu esperava que desse uvas boas? Pois bem, vou dizer-vos o que eu penso fazer à minha vinha. Vou desfazer-lhe a sebe, para que seja destruída, e fazer uma brecha no muro, para que seja calcada. Vai ficar completamente abandonada, pois nem será podada, nem cavada. Então os espinhos e a erva daninha hão de crescer, e proibirei as nuvens que derramem chuva sobre ela. A vinha do Senhor, o Todo-Poderoso, sois vós, israelitas, e a sua terra preferida sois vós, gente de Judá. O Senhor esperava de vós honestidade, mas só há crueldade; esperava justiça, mas só há gritos de injustiça. Meus amados irmãos, este cântico da vinha, assim como a parábola, eles mostram Deus como o dono, o proprietário da vinha, tá? Sendo a vinha o próprio Israel, o próprio povo, a própria nação de Deus. A parábola faz menção ao cântico da vinha, que está no livro do profeta Isaías, profeta muito conhecido pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, portanto eles conheciam muito bem esta canção da vinha, ok? Deus plantou a sua vinha, ele cuidou da sua vinha, deu-lhe o melhor, ele a cercou, ele a protegeu, para que ela tivesse todas as condições de dar fruto. Isto deixa claro que o dono da vinha tinha grande desejo de colher os melhores frutos de sua vinha. A prova é que ele também construiu lá um lagar à espera de provar do seu fruto. Muito bem, meus queridos irmãos. Agora, a vinha, falando da vinha, como eu já disse, ela representa Israel, a nação de Israel. Muitas vezes Deus demonstrou seu grande amor e seu cuidado pela nação de Israel. Tanto o cântico da vinha de Isaías, capítulo 5, que nós acabamos de ler, como esta parábola, eles demonstram o cuidado que Deus teve por Israel. A nação de Israel foi privilegiada por Deus. Deus escolheu Israel para demonstrar seu amor ao homem e seu cuidado para aqueles que são dele. Veja bem, ele tirou as pedras, ele preparou a terra, ele cuidou da terra, ele deu o seu melhor, porque Deus assim faz com aqueles que são dele. Aleluia. A parábola revela que Deus cercou a sua vinha. Veja bem, o versículo 33 diz que o dono da vinha pôs uma vedação à volta dela. Essa vedação, meus irmãos, ela protegia a vinha. Essa vedação era a palavra de Deus, eram os mandamentos do Senhor. A obediência aos mandamentos de Deus era a proteção
da vinha. E enquanto o povo de Israel obedecesse os mandamentos do Senhor, eles estavam seguros, eles estavam protegidos, porque este é o projeto, o propósito dos mandamentos do Senhor, proteger o seu povo, tá bem? Caso a vinha ultrapassasse os limites da vedação, perderia essa proteção especial do Senhor. Todo aquele que ultrapassa os limites da palavra, da obediência à palavra do Senhor, perde a proteção da própria palavra, perde a proteção do próprio Senhor, do próprio Deus, ok? E o lagar, colocado de propósito na vinha, ele deixava claro à vinha que o seu dono esperava pelos seus frutos e não havia justificativa para que a vinha não produzisse fruto. O lagar estava ali no meio da vinha para lembrar a vinha que o seu dono estava à espera do seu fruto. Também na vinha havia a torre, foi colocada uma torre na vinha, no meio da vinha. A torre era um lugar estratégico, era um lugar alto, de onde os guardas poderiam ver toda a vinha. Era comum naquela época homens maus tentarem assaltar a vinha quando seus frutos tivessem maduros. Portanto, a torre fala da necessidade de vigilância. E o Senhor Jesus, meus irmãos, ele nos alerta para esta necessidade de vigilância. Tá? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, o Senhor diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Muito bem. Agora, terceiro personagem aqui são os camponeses, os rendeiros, aqueles que arrendaram o campo, a vinha. Em algumas traduções, eles são chamados de lavradores maus ou lavradores assassinos. Esses lavradores eram os chefes e os príncipes de Israel. Os sacerdotes eram os líderes religiosos da nação de Israel. Eles representavam Deus, o dono da vinha. E tinham o dever de ensinar a nação. E como simples arrendatários, eles tinham o dever de prestar contas ao dono da vinha. Mas os líderes religiosos traíram o dono da vinha e apossaram-se da vinha que pertencia ao Senhor. Vejam bem, meus queridos, a profecia de Malaquias, capítulo 2, versículos 7 e 8, quando Deus aqui exorta os sacerdotes, o povo de Israel. Diz o seguinte: é dever dos sacerdotes serem instruídos, para que outros aprendam deles a conhecer a lei de Deus, pois são eles os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Mas vocês, sacerdotes, desviaram-se do bom caminho e fizeram tropeçar muita gente com os vossos ensinamentos. Traíram o pacto que fiz com a tribo de Levi, palavra do Senhor Todo-Poderoso. Portanto, o último livro do Antigo Testamento, Deus está aqui chamando a atenção dos sacerdotes, tá, daqueles líderes religiosos, e está culpando-os porque traíram o pacto com Deus, traíram a aliança com Deus, a aliança de ensinar e de proteger o povo do Senhor. Bom, outro personagem, os criados ou os servos do dono da vinha. Os criados que foram enviados pelo dono da vinha para receber os frutos da vinha, eles representam os profetas, profetas que Deus enviou à nação de Israel. Esses profetas foram enviados por Deus para corrigir e ensinar a nação de Israel, para que Israel não se perdesse e que Israel voltasse para Deus. Os líderes religiosos da nação de Israel maltrataram e mataram os profetas que falavam em nome de Deus, profetas que Deus havia enviado à nação de Israel. O profeta Isaías, por exemplo, ele foi cerrado ao meio, Jeremias foi apedrejado, Amós foi assassinado com bastão e João Batista foi decapitado. Os profetas foram
assassinados e maltratados pelo povo de Israel, pela nação de Israel. E em Lucas, capítulo 13, versículo 34, Jesus faz ali um lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, que é a capital política e também religiosa de Israel. O lamento de Jesus diz assim: ó Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas e apedrejas os mensageiros que Deus te envia. Quantas vezes eu quis juntar os teus habitantes como uma galinha junta os pintainhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Ok? Portanto, meus queridos irmãos, vamos ao último personagem desta parábola, que é o filho ou o herdeiro, tá? O filho e também herdeiro representa Jesus. Aqui Deus revela agora a sua misericórdia e sua graça ao seu povo, o seu plano, né, de salvar o seu povo. Quando os primeiros criados foram assassinados, o dono da vinha decidiu dar uma nova oportunidade e enviou outros criados, que também foram maltratados e assassinados. Então, o dono da vinha, ele decidiu mandar o seu próprio filho, que foi, por fim, assassinado também pelos arrendatários da vinha. Os arrendatários que tinham o pensamento de tomar posse definitiva da vinha. Vejam bem, em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o herdeiro, tá? Que foi enviado por Deus, porque Deus amou os homens e lhes concedeu uma oportunidade de salvação. E depois nós vemos que o próprio Deus, ele dá testemunho de Jesus quando Jesus é batizado por João. Deus disse assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Glória a Deus, tá bem? E meus queridos irmãos, Cristo, como filho, ele possuía plenos direitos de herdeiro sobre a vinha, mas ele não julgou, ele morreu por causa dos homens para salvar os homens. Glória a Deus e aleluia. Deus foi longânimo com Israel e a sua esperança é que Israel aceitasse o seu filho. Na parábola, o dono da vinha, ele disse assim: de certeza que vão respeitar o meu filho. Essa era a esperança do dono da vinha. Essa era a esperança do Senhor, que Israel aceitasse o seu filho Jesus Cristo. Mas Israel rejeitou o filho. E Pedro faz esta afirmação em Atos capítulo 2, versículo 23. Pedro vai dizer o seguinte: Jesus foi entregue conforme o plano previsto na sabedoria de Deus, e vocês mataram-no, crucificando-o por meio de homens iníquos. Ok? Mas, meus queridos irmãos, vejam bem, nós vamos ter nessa parábola também a profecia sobre a igreja, a revelação. Jesus vai fazer menção à igreja que haveria de surgir. No versículo 43, a parábola, o próprio Senhor Jesus vai dizer assim: por isso vos declaro que o reino de Deus vos vai ser retirado para ser dado a um povo que produza os devidos frutos. O reino de Deus é dado a um povo que antes não conhecia o Senhor. A igreja do Senhor é agora a nação santa e o povo escolhido de Deus. Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 9 e 10: convosco, porém, não é assim, porque são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus, para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Antes nem eram um povo, e agora são povo de Deus.
antes não conheciam a misericórdia de Deus e agora alcançaram essa misericórdia. Aleluia! Aqueles que não buscavam o Senhor foram achados por Ele. Aqueles que não conheciam o Senhor, que não eram o seu povo, agora são o seu povo. O Evangelho do Senhor Jesus diz: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! O Senhor está falando daqueles que recebem Jesus Cristo como Salvador, que agora são povo dele, que é a nação dele, o povo escolhido, o povo santo, a nação santa do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas, meus queridos irmãos, Israel pagou um alto preço porque rejeitou o filho. Parte dessa profecia se cumpriu por volta dos anos 70, na destruição de Jerusalém e no assassinato de milhares de judeus. Mas ainda hoje, Israel paga o preço da rejeição. Ainda há uma parte do preço a pagar pela rejeição, mas isso é Apocalipse, são eventos futuros e nós não falaremos agora. Portanto, meus amados irmãos, quero concluir o comentário desta palavra. Quero concluir lendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 6, que diz assim: aproxime-se do Senhor, que é pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e de muito valor aos olhos de Deus. Entrem como pedras vivas na construção de um templo espiritual para formarem um sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso diz a Escritura: ponham em Sião a pedra principal do edifício, pedra escolhida e de muito valor, e quem acreditar nela não será desiludido. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo, a pedra principal, a pedra que os homens rejeitaram, mas é a pedra de salvação, é a pedra principal do templo do Senhor, que é a sua igreja. E nós agora, em Cristo Jesus, somos pequenas pedras, mas pedras vivas, e fazemos parte deste edifício espiritual que o Senhor Jesus veio construir, veio dar início através da sua morte, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Glória a Deus. Agora eu preciso também, meus irmãos, para concluir, preciso deixar aqui um alerta que um certo comentarista fez, que diz assim: Israel caiu sobre a pedra e foi quebrado. E não está longe o tempo em que essa mesma pedra cairá sobre um cristianismo hipócrita e apóstata, quebrando a imagem em pedaços. Ou seja, meus queridos irmãos, assim como Deus, o dono da vinha, esperava de Israel o fruto, também Deus espera da sua igreja o fruto de uma verdadeira obediência e comunhão com Deus. Tá? Um preço muito alto é pago quando se rejeita a instrução e a correção do Senhor. Isso aconteceu com Israel. Israel pagou um preço muito alto, mas todas as nações, todos os homens que rejeitarem o Senhor pagarão o preço por terem rejeitado ao Senhor, por terem rejeitado o seu Filho e a sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos dar frutos para a glória do Senhor, fruto de arrependimento, fruto de salvação, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Meus queridos irmãos, eu vou encerrar com uma oração, tá? Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor que foi estendidas a todos os homens. Que o Senhor abençoe, Deus, este ouvinte, este irmão, esta irmã. Que ele, ó Pai querido, possa dar muito fruto para alegrar o Senhor, o dono da vinha, o dono de tudo. Ó Pai querido, que o Senhor, ó Deus querido, se alegre com o fruto, que o Senhor, ó Pai querido, seja glorificado na vida de cada um de nós, na vida da sua igreja. É a minha oração em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, meus queridos irmãos. E se você gostou dessa parábola, deixa aí um gosto e partilha essa parábola para edificar outras pessoas. Fiquem com Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.